Olá, tudo bem? Vamos lá então para a nossa sétima formação. Eu queria começar essa sétima formação dando uma dica para vocês de algumas coisas que a gente poderia mandar para as pessoas, né? Então, logo aí que eu postar no grupo do conselho, se você for mandar para alguém, e esse vídeo, eu gostaria que você mandasse esse link desse vídeo, que é um vídeo antigo, que na verdade é um projeto dos Estados Unidos, chamado Católicos Voltem para Casa. E aí, muitos anos atrás, eu com uns amigos, nós fizemos a tradução, né, desse vídeo que era em inglês, e aí fizemos a dublagem do que eles falavam, né? E foi uma época que nos Estados Unidos muitas pessoas estavam se afastando da igreja, e aí eles resolveram fazer isso para trazer as pessoas de volta para a igreja, e parece que funcionou, né? Que deu bem certo lá. E tem uns vídeos bem interessantes. Então uma coisa que eu sugiro, por exemplo, é que talvez um dia antes de você ir lá na visita, digamos que você conversou com a pessoa por telefone, marcou, você tem o WhatsApp dessa pessoa, né? Mande um vídeo desse para a pessoa, né? Você está preparando o caminho para aquilo que você vai viver lá, nesse dia, nesse momento, tá bom? Ou talvez, se você tiver facilidade em mexer com a internet, chegando lá, puxe isso no seu celular, talvez passe até na televisão da pessoa e comece o encontro com esse vídeo, que é bem interessante, né? Chama Católicos Voltem para Casa. Tem várias versões, se você puxar só por esse tema na internet, tem várias versões, tem dublado, tem inglês, tem outros, né? Eu recomendo esse, você pode usar outros também, porque aí tem 1, 2, 3, 4, muita coisa. Esse é o primeiro que eles fizeram, e essa eu gostei muito porque nós fizemos, que é uma dublagem, e a dublagem ajuda bastante, tá bom? Mas vamos lá. Nós falamos no último encontro que nós tivemos justamente sobre algumas dificuldades que nós tínhamos, né? Com algumas pessoas, como lidar com pessoas difíceis, né? E vamos continuar falando um pouquinho disso hoje também, né? Sobre essas dificuldades, mas também vamos começar falando sobre a santa ignorância. Você vai dizer santa ignorância, mas existe essa santa, né? Então, santa com, entre aspas, com S minúsculo, né? Nós precisamos ser equilibrados na visita. Nós não podemos chegar lá com pessoas desequilibradas de forma alguma. E aí, para nós sermos equilibrados, para nós provarmos para nós mesmos, né? E para todos nós somos equilibrados, nós precisamos saber que nós não sabemos de tudo. E nem podemos saber de tudo. Então nós precisamos enfrentar a nossa possível ignorância com naturalidade. Nós podemos ignorar um assunto, nós temos esse direito, né? Então a santa ignorância, às vezes é até bom, nós não sabemos de um tema ou de um assunto. Muitas vezes as pessoas vão querer nos manipular, não é? Por essa questão da ignorância. Nos acusando como que nós não sabemos daquilo. Por exemplo, a pessoa pode dizer, você deveria saber disso, afinal você é um missionário, afinal você é um visitador. Não, e nós não somos obrigados a saber de tudo. Outras pessoas vão te dizer, mas você não estudou teologia? Mas se não estudou, como é que está aqui? Nem todo mundo estudou teologia. Depois vão dizer, ninguém te contou? Não, ninguém me contou. Né? Outras pessoas vão dizer, eu falei com o bispo, ou eu falei com o padre, ele mandou dizer isso. Aliás, isso é uma das coisas que mais acontece nas paróquias. Põe na boca do padre palavras que ele nunca disse. Olha, o padre mandou dizer isso. Toma muito cuidado com isso, gente. Porque muitas pessoas dizem, o padre mandou dizer, o padre mandou dizer, o padre mandou dizer, e o padre não sabe de nada. Isso acontece muitas e muitas vezes em todas as paróquias. Né? Outras pessoas podem te dizer, eu sabia que iria acontecer isso. Só você não viu. Né? Ou como pode você não saber desse documento do Vaticano, ou disso que o Papa falou, né? Hoje em dia, por exemplo, lançam muito no Facebook, no Instagram, mensagens, olha, o Papa disse isso hoje.
Às vezes é mentira, às vezes o Papa nunca disse aquilo. Ou às vezes já disse há muito tempo atrás, mas as pessoas dizem que disseram naquele dia. Né? Então tomar cuidado com a manipulação. Né? Quando as pessoas querem te chamar de ignorantes, como se isso fosse uma ofensa. E às vezes a ignorância não é uma santa ignorância. Podem olhar para você e dizer assim, qualquer católico sabe disso. Ou dizer, o padre da paróquia X lançou uma campanha missionária que é muito melhor do que essa, você não viu? Que bom, né? Ou dizer assim, todo mundo está reclamando da visita, não disseram isso para você? Lembra que eu falei para você na última formação, esse negócio todo mundo não funciona. Isso, gente, acontece muito pouco. Em 100 visitas vai acontecer em uma ou duas, mas eu já te quero preparar para essas coisas, né? Ou às vezes a pessoa vai te dizer, olha, essa forma que você rezou o terço não se faz mais, isso é antigo, né? Ou a pessoa pode te dizer, você viu o que o Papa disse ontem, né? Etc e tal, né? Tá bom, escute o que a pessoa diz, mas você não é obrigado a saber de tudo ao mesmo tempo. Então, agradeça a Deus pela santa ignorância por não saber de tudo e agradeça quando a informação é verdadeira e vai te fazer bem. Tá ok? Outra coisa é a ansiedade. Né? Você precisa de ser uma pessoa equilibrada. Então, a pessoa equilibrada ela não tem medo do futuro. Né? Ela não fica ansiosa demais quando diz não nos momentos em que precisa dizer. Então, você precisa tomar cuidado com a manipulação por meio da ansiedade. Né? Alguém pode olhar para você e dizer assim, isso não só na visita, mas na pastoral, no movimento e na sua vida pessoal. Né? A pessoa pode dizer para você, você, quem sabe, nada como um dia após o outro. Ou a pessoa pode dizer, eu posso até fazer isso, mas as consequências eu não vou assumir. Ou então dizer, se tivermos uma revolta na paróquia com essas visitas, quem vai ser responsabilizado? Ou pode dizer, eu se fosse você não faria mais visita, porque você não está sendo um bom visitador. Ou então está dizendo, Deus está vendo que você não está rezando o terço do jeito direito. Veja bem, gente, não é assim que funciona. Eu volto a dizer, são pouquíssimas vezes, pouquíssimas pessoas que vão fazer essas críticas, mas você precisa estar preparado. Né? Outro exemplo de manipulação pela ansiedade. Né? Olha, eu vou falar com o bispo e o padre e vou reclamar da sua visita. Ou eu vou tirar o meu movimento, ou o meu dízimo dessa paróquia. Ou então, eu posso criar um movimento contra o padre em minha paróquia. Cuidado comigo, eu sou muito poderoso. Não é? Ou então, desse jeito, esse projeto não terá futuro nessa comunidade, porque o pessoal daqui é muito unido. O projeto é de Deus, e Deus sempre vence. Outro exemplo de manipulação, de ansiedade. É assim que você trata um cristão? Tudo bem. Ou então, depois não reclame. Cuidado, quem planta colhe. Ou então a pessoa te pede uma ajuda, né? E talvez você não consiga ajudar aquela pessoa ali, naquele momento, daquela forma que ela precisa de ser ajudada. E aí ela quer te dizer, olha, se você não ajudar agora, ninguém vai te ajudar lá no futuro. Né? Ou dizer, o antigo é que era bom. A outra visita, o outro movimento, o padre antigo, o seminarista antigo, o visitador antigo. Tudo isso é questão de manipulação da ansiedade. Talvez você pode ir conversando até com outros visitadores para ver as alegrias e as dificuldades que eles tiveram. Né? E os exemplos do dia a dia vai mostrar muito dessas coisas. Né? Eu digo isso porque a gente tem que preparar para as dificuldades, apesar que as coisas melhores vão ser muito maiores, mas isso daí eu quero que a gente partilhe em outro momento de uma forma pessoal. Né? Vamos pegar o exemplo dos animais. Né? Os animais irracionais, eles respondem a situações de conflito com dois comportamentos. Um é lutar e outro é fugir. Os animais fazem isso. Ou eles lutam ou eles fogem. O ser humano. O ser humano é o único animal que dispõe de uma outra coisa, que é habilidade verbal. Então ele não precisa nem lutar e nem fugir. Ele pode conversar. E a gente não conversa apenas com a boca, a gente conversa também com o corpo. Então, na visita, você tem que entender que o corpo todo fala. Isso serve também para você que vai dar uma palestra, por exemplo. Você que está vendo esse vídeo agora, que agora está... É a primeira vez que você vê esse vídeo, você é um jovem
que está agora, acabou de fazer o TLC. Tá, quem sabe ano que vem você é convidado para dar uma palestra no TLC. Isso é uma dica bem importante para você. O corpo fala, né? Você não pode falar nem ali no TLC, nem numa palestra do colégio, nem numa entrevista do emprego, nunca com a mão para trás, nem com as mãos no bolso, né? Isso te mostra uma insegurança, porque a expressão corporal fala. Se você está falando, né, com a pessoa assim, com os braços cruzados, é como se você estivesse fechado para si e para as outras pessoas. Então procura relaxar, né? Você não pode ser nem muito humilde, muito fechadinho, nem muito arrogante também, do nariz empinado. Você tem que encontrar o equilíbrio. Também não fica andando de um lado para o outro o tempo inteiro, porque você mostra que você está agoniado. Depois, aprender a guardar, a colecionar histórias, né? Usar essas histórias. Talvez histórias da sua casa, da sua família, da sua catequese, de outras pessoas, de outras visitas. Isso daí vai ajudando, né, no relacionamento da própria visita ali, no andamento da carruagem na visita. Né? Então, tem algumas técnicas bem importantes, porque eu dei alguns probleminhas que podem acontecer, raramente, mas que podem acontecer, mas a gente pode pensar, padre, o que eu faço nesses problemas? E agora chega as técnicas para se livrar da manipulação, né? Que são mais ou menos 5 técnicas, né? Neblina, disco rachado, autoacusação, pergunta retroativa e acordo amigável. Então, vou até anotar aqui, se livrar da manipulação. Vou ter que anotar para depois eu pular na descrição e não me esquecer. Né? Então, é bom você talvez até exercitar isso antes com o seu visitador. Né? 2 a 2, um de frente para o outro, faz um teste, uma encenação, depois troca e por aí vai, até ir aprendendo e no dia a dia você vai aprendendo. Né? Então, o que é neblina? É você colocar a pessoa numa neblina. Né? Repita o que ela falou mesmo, sem oferecer nenhum juízo de valor. Na maior parte das vezes, concorde com o que ela disse, sem necessariamente concordar com o conceito que ela está expressando. Né? Digamos que você vai lá, o dono da casa, que é dizimista, é católico, e aí tem uma pessoa da família que é protestante, que vai dizer para você, a igreja católica fala muito de Maria. Aí você repita, a igreja católica fala muito de Maria. Pronto. Você não está falando nem bem, nem mal. Você está repetindo exatamente a frase que ele falou. Ponto. Mais nada. Não? Ou quando a pessoa reclama, olha, eu tive um problema, eu briguei com o padre, né? Quando eu era, né? Outro dia eu conversei com uma pessoa aqui da cidade, que a pessoa disse assim para mim, olha, eu há muitos anos atrás, quando eu era bebê, olha só, quando eu era bebê, o padre não quis me batizar porque meus pais não eram casados. E é um padre até que é muito moderno, muito antenado, ligado à teologia da libertação, muito amado. Né? E eu fiquei imaginando, nossa, mas como que esse padre fez isso? Quer dizer, é quando ele tinha chegado no Brasil, né? Ele tinha vindo de uma outra realidade. Né? E ele disse, até hoje eu não sou mais cristão por causa disso. Eu falei, mas você era bebê, você não tinha nem consciência disso ainda. Né? Então a pessoa vai dizer, porque meu trauma é isso, 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 um padre, uma freira, um líder fez isso, isso. Responda para a pessoa, eu sei como você se sente. É difícil mesmo. Né? A visita sábado à tarde é chato mesmo, eu entendo. Mas eu tô aqui te visitando. Né? Diga para a pessoa, no seu lugar eu teria o mesmo sentimento. Olha, eu sinto muito fazer você sofrer se eu tô vindo aqui rezar o terço. Desculpa, sinto muito, mas continue rezando o terço. Né? Eu sinto muito que o cumprimento do meu dever deixe você tão desconfortável ou te faça sentir assim. Porque talvez aquela pessoa, né, que é o dono da casa ali, está feliz que você está rezando o terço, mas a outra pessoa não está. Então você deixa aquela pessoa na neblina. Esse é o primeiro. O segundo, que é o disco rachado, é repetir insistentemente o que você deseja, independente da reação de quem está ouvindo aquilo. Isso vai mostrar o quê? A sua firme disposição no que você realmente quer e mostrará que você não abrirá a mão de sua posição tão falsamente. Então quer dizer, não, eu preciso do seu nome correto, eu preciso do seu nome completo,
E eu preciso do seu dado completo. O seu dado completo, por favor. O seu nome completo, por favor. O seu nome completo, por favor. O seu nome completo, por favor. É vencer pelo cansaço. Depois a terceira é a autoacusação. Acuse-se a si mesmo antes que aquela pessoa que é o seu manipulador faça isso, sem medo do que ele possa pensar de você. Porque isso vai anular qualquer possibilidade de você ficar refém das acusações da outra pessoa. Então você mesmo se acusando mostra que você é uma pessoa firme e segura, né? Ou seja, pode ser que você encontre lá uma pessoa que reclame de tudo. Às vezes tem isso, né? Aquela pessoa que na família, às vezes faz até o dono da casa ficar envergonhado, né? Porque quer chamar atenção, né? Às vezes um idoso parece uma criança que quer chamar muita atenção. Então você diz assim, eu sou mesmo uma pessoa difícil, sou teimoso mesmo. Diz assim, realmente, eu sempre me senti um grande pecador. Eu tenho mesmo um gosto duvidoso. Diga pra pessoa, eu nem sei como a igreja me fez missionário, sabe que nem eu sei isso. Porque aí você já quebra a pessoa naquele ponto. Outra saída é a pergunta retroativa. Então você vai perguntar ao seu manipulador como ele acha que você deveria se comportar naquela situação. Isso vai fazer com que você devolva a ele um problema que ele pensa ter criado para você. Não concorde nem discorde dele. Apenas pergunte e ouça. É você deixar ele na neblina. Né? Exemplo. Como que você acha que deveria ser? Se ele fala um problema da igreja, tal, na comunidade, tá bom. A missa não deveria ser sábado à noite, tá. Que dia que você acha que deveria ser? Tá bom. Anota lá na observação, continua a visita. Porque não sei o que lá, o carro do padre, tá. Qual o carro que você acha que ele deveria ter? Tá bom, anota lá. Ok. Que cor de roupa você acha que eu deveria usar? Põe lá. Né? Como você acha que eu deveria terminar essa visita? Nota lá, pronto. Né? E aí você vai usando o disco rachado, a neblina, a autoacusação, né, para ir fazendo aquilo. E também tem uma que é ótimo, que é o acordo amigável. Né? O ser humano ele pode chegar a um acordo amigável quando ele se sentir que esse é o caminho mais apropriado. Né? Só que o acordo amigável ele só deve ser utilizado em último recurso, quando a negociação ali chegar a um impasse. Então o acordo não pode ser uma desculpa para fugir e nunca se deixar manipular por aquela pessoa. Né? Então o que você precisa de fazer na visita? Primeiro, ser sempre honesto e transparente. Né? Depois, nunca querer você manipular a outra parte. Nunca aumentar o volume, nem modificar o tom de voz com a outra pessoa. Lembra, o seu ego não está em jogo. E demonstrar total tranquilidade com aquela pessoa, talvez seja uma pessoa difícil daquela casa. Você está lidando uma vez só, imagine as pessoas que têm que lidar sempre com aquela pessoa. Né? E aí quando você sai dali, talvez você debata com o outro visitador. Não entre em debate ali, você não vai ali brigar por religião. Se a outra pessoa falar mal da igreja, tá bom, deixa ela falar. Você foi ali para rezar o terço, preencher a ficha e escutar. Você não foi ali para brigar com nada. Aquilo não é o momento. Não é o momento. Depois, é muito importante a gente o perdão no ambiente da missão. Né? Pedir perdão se tem alguma coisa que você percebeu que as pessoas ficaram chateadas, ou que aquela pessoa ficou chateada. Me perdoe por alguma coisa que aconteceu. Mostra humildade ali. Né? Depois, perceber que às vezes alguma pessoa são igual crianças que querem chamar atenção. Né? Depois, ser justo, ser firme, mas ser educado e gentil também na visita. Então você precisa de pensar nisso antes para evitar esse problema lá. Né? E tomar cuidado com a baixa autoestima. Nós precisamos combater a baixa autoestima dos católicos. Porque muitos católicos acreditam que estão perdendo em relação às outras religiões e seitas. É preciso nós acreditarmos que nós temos a verdadeira mensagem que o mundo de hoje quer ouvir. Né? Então pensar nisso e anunciar isso. Mas as outras igrejas estão ganhando. Não, não estão ganhando não. Mas tem muita gente deixando de ser católico. Não. Quem está deixando de ser católico é aquele que nunca foi. São os maus católicos. Católico de verdade não. Mas se é isso que você pensa, tudo bem. Né? E lembrar da alegria. Alegres nós trabalhamos muito melhor do que tristes. Veja bem, gente. Jesus vivia dentro da casa. Se você ver o Evangelho, ele estava muito mais dentro das casas do que dentro do templo, dentro das igrejas. E ele sempre encontrava a terceira opção.
Dizia, ó, vai apedrejar ou não aquela mulher. Se ele apedrejasse, seria uma injustiça. Se ele não apedrejasse, ele seria contra a lei de Moisés. O que ele fez? Ele encontrou a terceira via. Qual era a terceira via, a terceira opção? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Né? Como a questão da moeda. Dar a moeda ou não a César, pagar ou não o tributo. E ele diz, dai a César o que é a César, dai a Deus o que é de Deus. Então esses pequenos versículos podem te ajudar muito. Né? Lembra de uma coisa, gente, Jesus escolheu pescadores e não camponeses. Por quê? Porque os camponeses têm sempre os mesmos caminhos. Eles vão sempre ali para aquela roça, para aquele campo, né? Para lavrar aquela terra, colher, plantar. Por que ele escolheu pescadores? Porque os pescadores eles têm que pescar em lugares diferentes. Né? Então não adianta você fazer 10 vezes visita na mesma casa. Não, você vai fazer uma vez a visita naquela casa. E a pessoa vai dizer, ah, você não pode vir aqui de novo semana que vem? Não. Não. Ele tem que se tornar um visitador para ir para outro lugar. Ele já foi visitado. Você também não vai prometer, ah, não, agora eu vou mandar um... Não. Você pode até anotar isso lá para a gente ver depois como é que tem o negócio, como é que vai fazer, qual a necessidade. Depois a gente vê, ó, muitas pessoas gostariam que fosse aqui, que tivesse uma visita, que ali tem um enfermo, ou que tivesse uma novena, um terço. Então a gente pode terceirizar isso para outros grupos. Mas a primordial ação sua agora é ser um missionário. Né? Então lembra da pesca milagrosa. Quantos mais peixes davam, mais tinham na cesta. Assim, quanto mais damos, mais nós visitamos, mais visitadores nós temos que ter. Então, a barca cheia precisou de outros que estavam à margem. Então, convide aquelas pessoas no final da visita. Você não quer ser visitador comigo? Né? E ele pode te ajudar a visitar outras pessoas. Então, talvez no segundo ou terceiro encontro, em vez de 2 pessoas, vão ter 3, 4, 5. Só que não pode ficar um grupo gigantesco. E aí ele vai visitar uma outra pessoa, ele já aprendeu como faz a visita, aí se você tem 3 fichas ou 4 fichas, você pode dar, agora você vai visitar o outro. Divida os grupos. Né? Veio 2 pessoas ser visitadores, você separa de vida, você vai com uma e ele vai com outra, para eles irem formando outras duplas de visitadores. Né? Nós precisamos, gente, ter o dom da astúcia. Né? Então devemos ser mais astutos que a serpente. Né? Acertar no primeiro bote, fazer bem feito, aquela visita tem que ser top. Né? Lembra, em talhas vazias não existem milagres. Jesus mandou encher as talhas de água para que elas se tornassem vinhos. Então é vocês que vão encher aquelas talhas de água. Quem vai transformar aquilo em vinho é o próprio Jesus. Veja, quando Jesus mandou eles irem para o poço de Siloé, é no caminho que eles foram curados. Enquanto eles estavam caminhando. Então aquelas pessoas começando a caminhar, é que a cura vai acontecer na vida delas. E tenham confiança. Confiança em Deus. Eu confio em vocês, como um dia Jesus confiou em mim. Então, sejam humildes. Lembra que um semeia, outro rega, mas é Deus que vai crescer. É Deus que vai fazer crescer. Né? Lembra de São Marcos, por exemplo, São Marcos, o evangelista. Ele só foi acolhido depois de trair o Senhor 2 vezes. Aí ele foi acolhido por Pedro. Por quê? Porque Pedro já tinha traído o Senhor 3 vezes. Então, quem já caiu, quem já errou, pode compreender e aceitar o outro. Foi aí que Marcos passou a escrever as pregações de Pedro. E aí que saiu o Evangelho de Marcos. Então entenda uma coisa, entenda que você foi escolhido por esse projeto, por Deus, para ser líder. Então abra um novo caminho. Faça como ninguém tem feito. O Papa Francisco ele tem feito isso. Ele tem aberto caminhos. Ele tem visitado pobres em Roma. Ele tem aberto ali lugares novos. Ele abriu uma barbearia na Praça de São Pedro. Né? Ele foi lá lavar os pés no presídio das pessoas. Ele não morou no palácio, foi morar na Casa Santa Marta. Ele tem dialogado com as pessoas, com as outras religiões. Por que ele faz isso? Porque ele está enamorado por Jesus, ou seja, ele está louco de amor. Quando a gente está apaixonado, um adolescente apaixonado, ele só olha para aquilo. Então, esteja apaixonado por Jesus e por esse projeto. É isso que eu queria saber. Você ama Jesus? Nós estamos enamorados por Jesus? Ou nós estamos enamorados por nós mesmos? Só por aquilo que nós queremos, por aquilo que nós gostamos, pelo nosso movimento, pelo nosso pastoral, pelo nosso grupinho, não é?
pelos nossos fãs, por aqueles que nós somos fãs. Né? A pior coisa que pode acontecer com o cristão é a rotina. Às vezes a gente diz, há 34 anos que eu coordeno essa pastoral. Há 34 anos que eu canto na igreja. Quantos discípulos você fez? Quantas pessoas você ensinou a cantar? Quantas pessoas você ensinou a tocar? Há 34 anos eu sou coordenadora dos coroinhas. E por que nenhum desses coroinhas se tornou um coordenador? A culpa é deles ou é sua? Não é? Eu lembro que uma vez eu coordenava a crisma diocesana e uma mulher disse assim, na minha paróquia ninguém consegue coordenar e ser catequista. Nenhum, todo mundo abandona. E aí quem eu tinha levado para pregar disse assim, sabe o problema da catequese da sua paróquia? É a senhora. Porque se em tantos anos de catequese a senhora nunca formou ninguém para ser catequista, o problema é isso. Sabe o que a senhora tem que fazer? Deixa a catequese, que a senhora está atrapalhando a catequese. A senhora precisa de sair da catequese. Porque esse ano a senhora já monte. Não espere acabar a catequese. Enquanto a senhora está dando catequese, vá fazendo eles darem catequese. Vai fazendo seminários, trabalho, eles apresentarem trabalho lá. E ano que vem a senhora não dê mais catequese. Aí a catequese vai crescer. E aquela mulher, no ano próximo, ela foi na formação pedir para dar um testemunho e ela falou, olha, eu fiquei muito bravo com o que o padre falou. E eu queria dizer que eu vim hoje aqui na formação, mas que eu não sou mais catequista. Eu falei aquilo para o meu marido, para os meus filhos, e eles concordaram. Aí eu entendi que era verdade, eu não sou. E hoje nós temos 3 catequistas, numa comunidade que não tinha nenhum. Porque eu era o problema. E eu não percebia isso, porque ninguém teve coragem de dizer na minha cara o que um desconhecido tem. Então entenda isso, gente. Não queira se salvar, queira ser salvado. Jesus chama as ovelhas pelo nome. Use isso. Leve anotadinho o nome daquelas pessoas que você vai visitar. Não é? Veja bem, aquela mulher foi visitar um morto e ela encontrou o dono da vida, porque ela queria encontrar Jesus. Lembre que a visita já é uma conversão. Os mais difíceis de se converter não são os que acham que não precisam de conversão. Veja bem, as pessoas mais difíceis da visita são aquelas boazinhas, são aquelas que participam mais, talvez elas sejam as mais relutantes e as mais perigosas, que elas acham que não precisam. Aquelas que só vão na missa, elas vão ficar extremamente felizes com a visita de vocês. Veja bem, os apóstolos, aqueles que estavam mais perto de Jesus, eles não acreditaram no testemunho das mulheres. Mas eles estavam mais próximos de Jesus. As mulheres foram anunciar, eles não acreditaram, eles tiveram que ir lá. Mas aquela mulher é a apóstola dos apóstolos. Então você precisa de pensar nisso. O que nós precisamos fazer para fazer essa visita bem feita? Né? O que nós precisamos fazer? É o que nós vamos fazer na próxima formação, falando de 3 coisas muito importantes. O tempo, a marca e o entretenimento. Mas isso é para a próxima formação. Tá bom? Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua vida e abençoar a nossa visita pela fiel intercessão de Nossa Senhora do Rosário. Muito obrigado e que Deus te abençoe.